Uma coisa é a gente chegar aqui e afirmar algo e não mostrar provas. Outra coisa é afirmarmos e mostrarmos provas. Quando a gente fala que o Deus de Israel é o dragão que engana a humanidade, nós já mostramos provas. E quero que, inclusive, o Senhor Jesus ele manda a gente observar os frutos para saber se aquele ser é bom ou é mau. Então, esse vídeo aqui eu quero que você preste atenção, está muito interessante, você vai aprender bastante e usar o teu raciocínio e tua humildade, porque a pessoa só está perto da verdade quando usa realmente de humildade. Tipo assim, por que, que os judeus assassinaram o Senhor Jesus? Você sabe? Ah, é porque estava nas profecias. Por que, que os judeus mataram, assassinaram, odiavam e ainda odeiam no dia de hoje o Senhor Jesus? Porque assim, vou te explicar de forma bem clara e bem simples. Os judeus, ele tem a lei de Moisés como a verdade. Eles têm o seu Deus, Jeová, como o Deus verdadeiro. E o mestre pregava contra tudo isso. Compreende? O mestre sempre refutava tal lei. Sempre dava pistas de que aquele Deus é falso. Vou te dar como exemplo. Quando os judeus estavam com fome lá no deserto, que Jeová, através de Moisés, fez descer maná do céu. Não é assim? Que fez descer pão do céu. Aí, o mestre, nos escritos cristãos, que você conhece como Novo Testamento, ele revela o seguinte, ó. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro, preste atenção, o verdadeiro pão do céu, quem vos dá é o meu Pai. Então vamos aqui recapitular. Moisés, como ser humano, tem algum poder? Não. Ele é apenas um simples seres humanos. Então, quando o mestre fala, quando Moisés, na verdade, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, ele está dizendo em outras palavras, não foi Jeová quem vos deu o pão do céu, entendeu agora? Porque, tipo assim, a gente fala assim, ó, lei de Moisés, mas Moisés tem alguma lei? Não. A gente fala de lei de Moisés, mas na verdade é lei de Jeová, porque Moisés é apenas o mediador entre Jeová e o povo. Então Moisés, sabe, humanamente falando, não tem poder de absolutamente nada. Compreende? Então, lei de Moisés é lei de Jeová. Quando o mestre fala, não foi Moisés quem vos deu o pão verdadeiro, ele tá dizendo, revelando, em outras palavras, para o povo raciocinar, não foi aquele Deus lá do deserto quem vos deu o pão verdadeiro. É isso que ele está dizendo. O meu pai é quem dá o pão verdadeiro. Compreende? O mestre sempre dava sinais para o povo acordar. Quer ver outro exemplo? Quer ver outro exemplo? Os judeus também, em um certo momento, os israelitas, estavam pedindo pão ao seu Deus, a Jeová, porque estavam com fome lá no deserto. Aí o que é que Jeová fez? Mandou serpentes para picar o povo. Você conhece a história? Tá na Bíblia. Aí o povo pedindo pão a Jeová, ele manda serpentes para picar o povo. Aí o mestre, lá nos evangelhos, diz o seguinte: qual pai que o filho pede pão e ele dá uma serpente? Tá compreendendo, meu irmão? Você tá conseguindo juntar as coisas? Mais uma vez, o mestre está levando aquele povo a despertar. Quando o mestre fala isso, gente, é forte. Ele está levando o povo a raciocinar. Ele não podia dizer abertamente: olha, Jeová é o diabo, olha, aquele Deus é o dragão. Ele não podia dizer abertamente, porque ele ia ser apedrejado na mesma hora, ele ia morrer na mesma hora e ainda não era o seu tempo. Então ele tinha que falar por enigmas, por parábolas. Mas ele dava sinais que se a pessoa fosse realmente humilde, inteligente, opa, peraí, quem deu serpente e cobra pro povo foi Jeová. O povo pedia pão e ele deu cobra. Ué, por que, esse Jesus está dizendo isso? Entendeu? Se eles parassem para raciocinar, eles iam chegar a essa conclusão. Então o mestre sempre dava sinais aos judeus de que aquele Deus que eles serviam não é o Pai verdadeiro. Você é que não compreende isso. Entendeu? Então, quando você usa de humildade, quando você abre a tua mente e raciocina, você está perto de chegar na verdade. Nós aqui adoramos ao Pai verdadeiro.
que o Senhor Jesus nos apresentou. E não aquele dragão de Israel que engana a humanidade, que as religiões todas o adoram. E assim se cumpre Apocalipse 12:9. O dragão engana toda a terra. Como assim que ele engana através das religiões? É só você meditar, meu irmão. É só você raciocinar, meu irmão. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? E outra coisa, libertar de quê? É sinal que nessa terra existe um grande engano, gente. Escute com atenção, nessa terra existe um grande engano. É por isso que o mestre fala, conheça a verdade, examine, que você vai chegar ao conhecimento e se libertar do grande engano que existe nessa terra. Só você compreendendo o evangelho, as boas novas, você vai conseguir compreender que engano é esse e se libertar desse engano. Porque eu digo e repito, não se põe vinho novo em odres velhos, se põe vinho novo em odres novos. Esse vinho novo é o evangelho, é a mensagem do Senhor Jesus. E os odres velhos é a lei de Moisés, que não suporta a mensagem do evangelho. Vou repetir, a lei de Moisés, a lei de Jeová, essa lei aí que acusa, que mata, que condena, não suporta a pregação das boas novas. Compreende? Então é isso aí. E eu quero aqui, deixar aqui alguns pontos que nos faz entender que esse Deus de Israel não é o Pai verdadeiro de amor que o Senhor Jesus nos apresentou. Por exemplo, tem muitos pontos aqui, eu vou citar apenas um ou alguns para o vídeo não ficar longo, mas escute com atenção. Use o teu raciocínio e tua humildade. Então vamos lá. Por que esse Deus de Israel não é o Pai amoroso que o Senhor Jesus sempre falava? Um dos pontos aqui é porque ele aceita sacrifícios humanos. Olha só, gente, Jeová, o Deus de Israel, aceita sacrifícios humanos. Deixa eu ler aqui números, aliás, Juízes 30, Juízes 30. Pega a tua Bíblia, acompanha comigo. Se não quiser pegar a Bíblia, se no momento não dá para você pegar a sua Bíblia, você escute com atenção então. Números, aliás, perdão, Juízes, capítulo 30. Vamos ver aqui, olha só. Esse Deus de Israel aceita sacrifícios humanos. Eu não consigo ver o Senhor Jesus aceitando tal baixaria. Então vamos lá. Juízes 30, versículo 31. Só um instante, pessoal. As páginas grudam aqui. Enquanto você também procure na sua Bíblia. Juízes 30. Aliás, só um instantinho, pessoal. Perdão. É Juízes capítulo 11. Desculpa, Juízes capítulo 11. Vamos ler aqui o versículo. Juízes capítulo 11. Escute com atenção, pessoal. Isso aqui é forte. Ó, aqui em Juízes capítulo 11, o contexto, acho que você conhece. Eu não vou ler todo, claro, porque é muito grande o capítulo. Mas aqui, gente, é um homem chamado Jefité que vai sair para uma certa batalha e ele promete a Jeová: Olha, Jeová, se tu me der a batalha, se eu vencer a batalha, a primeira pessoa que sair da minha casa eu mato a ti, eu sacrifico a ti. Olha só, gente, que forte. Ele prometeu que mataria uma pessoa, sacrificaria uma pessoa a Jeová. Até porque ele já sabia em outros contextos, é porque a Bíblia em si não revela. Mas ele já sabia que Jeová aceitava certos tipos de sacrifícios. E tem outras passagens, viu? Que mostram que ele aceitava sim esse sacrifício. Aí aqui em Juízes capítulo 11, no versículo, se você ler o Juízes 11 do versículo do 1 ao 5, você vai ver Jefité prometendo isso, né? Certo? Juízes 11 do 1 ao 5. Aí quando deixa eu ler aqui a partir do versículo para você entender melhor. Pronto, o versículo 30 e 31, escute atenção. Juízes 11:30. E Jefité fez este voto a Jeová. Escute atenção. Se Jeová entregares os amonitas nas minhas mãos,
aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será de Jeová. Eu oferecerei em holocausto. E não me venha aqui com esse negócio de que, porque tem pessoas que gostam de passar o pano, defender Jeová. Não, isso aqui Jefité estava separando aquela virgem, aquela jovem, para a obra de Jeová. Mentira! Porque a palavra holocausto, no hebraico, se você for meditar essa palavra aqui, holocausto no hebraico, significa sair fumaça. Entendeu? Queimar literalmente. Holocausto, no hebraico original, é queimar literalmente. Então aqui não venha com essa mentira e covardia, não. Querendo passar o pano, defender esse Deus, não. Aqui realmente Jefité sacrificou a sua filha. É tanto que no versículo 32, ó, Números 11, 32. Escuta com atenção. Números 11, 32. Então Jefité foi combater os amonitas. Depois que ele fez o voto a Jeová, olha Jeová, se me der a vitória, a primeira pessoa que sair da minha casa quando eu estiver retornando, eu vou sacrificar a ti em holocausto. Ou seja, matar literalmente, queimar literalmente, sair fumaça. Então Jefité foi combater com os amonitas. E Jeová os entregou em suas mãos. Perceba que Jeová aceitou o voto de Jefité. Isso aqui é forte, gente. Números 11, 32. Jeová aceitou o tal voto de Jefité, que a primeira pessoa que saísse de sua casa, ele mataria, oferecendo a Jeová. Isso aqui lembra alguma coisa? Isso aqui lembra alguma coisa? Rituais por aí? Pessoas que são sacrificadas a Satanás? Lembra, não lembra? Então vamos lá. 33. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroé até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Olha o 34. Quando Jefité chegou em sua casa, em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única. Preste atenção, pessoal. Ele não tinha outro filho ou filha. 35. Quando Jefité viu a sua filha saindo, rasgou as suas vestes e gritou: Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz a Jeová um voto e não posso quebrar. Aí no contexto você vai ver Jefité sacrificando a criança a Jeová. Diga e repito, não me venha com essa mentira e covardia e distorcer o que está escrito só para defender a Jeová. Não, Jefité prometeu que deixaria a filha sempre virgem. Mentira. Aqui ele fala bem claro que ele queimaria a menina em holocausto. Holocausto significa queimar literalmente, fazer sair fumaça. Então aqui mostra que esse Deus, Jeová, aceitou o voto de Jefité e a Bíblia, claro, não vai relatar em si exatamente o momento que ele matou a menina e tal, porque é muito forte, é muito pesado, mas vai nos deixar uma base clara que Jefité sacrificou aquela criança a Jeová e ele aceitou o voto de Jefité. Entendeu? Então isso é forte, gente. E por que que Jefité fez esse voto? Porque ele já sabia que esse Deus aceitava sacrifícios humanos. E tem outras passagens que eu posso mostrar que ele citava assim. É porque, para o vídeo não ficar tão longo, estou fazendo apenas um resumo. Então, esse Deus de Israel aceita sacrifícios humanos, certo? E isso não pode ser obras do Senhor Jesus. Vamos aqui substituir para você ver. Então vamos aqui pegar o nome Jesus e substituir aqui para você ver como, olha só como não dá certo. Ó. Então Jesus aceitou o sacrifício humano. Combina com Jesus isso aí? Claro que não, gente. Claro que não. O mestre veio para descarar, para desmascarar esse demônio que engana a humanidade e você ainda não percebeu isso. Tem muitos e muitos pontos que eu poderia aqui citar, mas o vídeo não ficar tão longo, eu vou ficar por aqui por enquanto. Eu vou encerrar por aqui. Depois a gente pode fazer outros vídeos mostrando muitos pontos porque esse Deus não é o Deus verdadeiro, não é o Pai amoroso que o Senhor Jesus sempre mostrou, certo? Então tá aí, fica aí para você refletir. Juízes, capítulo 11.
Se você ler todo com atenção, você vai ver. E no versículo que eu destaquei aqui foi o versículo 30, 31 até o 35, onde Jefité mata sua filha, sacrificando-a a Jeová. E hoje, se você for analisar qual existe muitos rituais, muitos sacrifícios, né, de pessoas, de humanos ao demônio. Então, olha só como a harmonia harmoniza a coisa, né? Então, esse demônio de Israel sempre aceitou sacrifícios humanos. Você que ainda não compreendeu isso. Depois posso até trazer mais vídeos provando essa verdade. Igreja do Pai Verdadeiro, pregando o Evangelho à humanidade. Congregue conosco, vindo adorar o Pai Verdadeiro.